Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, é imensa satisfação estar retornando com vocês depois de umas férias aí bem aproveitadas, né? Espero que todos tenham recarregado as energias aí para que a gente possa iniciar esse segundo semestre aí com toda a força, com todo o pique, né? Lembrando que a gente está trabalhando com vocês na parte de geografia sobre espaço urbano e espaço rural, né? Semestre passado nós encerramos aí falando das cidades, das metrópoles, né? Dentro da questão do espaço urbano e suas atividades econômicas. E hoje nós iniciaremos o segundo semestre, né? Com essa primeira aula aqui, falando a respeito do espaço rural, né, e as atividades econômicas que envolvem o espaço rural, principalmente voltadas para a agropecuária. Então, nós iniciaremos aí com as características da agropecuária, né, falaremos um pouquinho aí a respeito do seu contexto geral, tá? Bom, pessoal, atualmente, né, as atividades praticadas aí na zona rural já não são mais necessariamente ou unicamente, né, a pecuária e a agricultura, né? Tem se modificado esse quadro aí, nessa configuração das relações de produção econômica no campo, né? Tem aumentado mais o leque, né? Distribuído mais atividades econômicas, né? Tem crescido mais alguns tipos de estabelecimentos econômicos no campo, tá? Dentre eles, a gente tem como exemplo aí os hotéis fazendas, os spas, né? As clínicas de repouso, clube de pesca, ecoturismo, condomínios, né? Fechados, tá? Tudo isso aí faz parte desse novo pensar o espaço urbano, ou, desculpa, o espaço rural, né? E as atividades econômicas desse espaço rural. E dentro desse aspecto da agropecuária, nós temos os agrosistemas. O que são os agrosistemas? Eles se consolidam um tipo de cultivo ou criação, né, onde serão produzidos espécies de plantas ou raças de animais, né, assim como as técnicas e as tecnologias envolvidas tanto na produção agrícola como na produção pecuária, né? Além de analisar não só o tamanho da propriedade, como também o seu nível tecnológico, tá? Nós podemos classificar o agrosistemas aí em pecuária tradicional, pecuária moderna, agricultura tradicional e agricultura moderna, tá? Na agricultura tradicional, nós temos a criação de gado, né? Desculpa, na pecuária tradicional, nós temos a criação do gado sem a preocupação com a genética, com a saúde animal, com a qualidade também das pastagens, né? Os animais, eles são criados soltos, né? Onde ele mesmo procura, encontra sua comida, né? Seu pasto, né? Sem receber os maiores cuidados. Consequentemente, essa pecuária tradicional, ela tem geralmente uma baixa produtividade, tá? Diferentemente da pecuária moderna, que nós temos o quê? Um cuidado genético com o animal, né? Analisando as vantagens da criação, estudos melhor avançado, né, da criação de determinado tipo de raça de criação, né? A utilização também de medicamentos, além de acompanhamento veterinário. Então, é um sistema onde as pastagens também são analisadas e são colocadas pastagens, né, com alto nível de qualidade, né, elevando, consequentemente, então, a produtividade desse rebanho, né? Então, você tem um investimento tecnológico elevado na produção da pecuária moderna. A mesma coisa acontece com a agricultura tradicional em relação à pecuária tradicional, né? A agricultura tradicional é o cultivo de uma determinada cultura sem a utilização de defensivos agrícolas, tá? As sementes, elas também não são selecionadas, não há uma correção, ou seja, a adubação adequada do solo, né? Os meios técnicos ali empregados são rudimentares, né? Utilizando aí o traçado animal, a produção consequentemente, vai ser baixa devido a esse baixo investimento também em modernidade, em tecnologia, em técnicas, né, empregadas aí no campo para maior produtividade. Diferentemente, né, pessoal, da agricultura moderna, que é o cultivo intensivo aí, ou seja, alta produtividade, né, de terras com o uso principalmente de uma estrutura mais moderna, tanto de técnicas quanto de máquinas, né? Por exemplo, esse tipo de agricultura moderna aí, a produção ela é realizada primeiramente com a correção do solo, observando o solo, analisando, estudando, para ver a capacidade de produção desse solo.
Também são observadas aí as previsões do tempo, que estão direcionadas ou ligadas diretamente a esse aspecto, né? Para executar principalmente os plantios. As sementes, elas são selecionadas, né? São sementes que têm um ganho produtivo muito alto e automaticamente são imunes aí a pragas, né? São adaptadas também a clima, ao solo, né? Os fertilizantes também utilizados ali têm um acompanhamento do profissional, no caso, engenheiro agrônomo, né? Então, a colheita, desde o trabalho de plantio até a colheita, é realizado também por modernos tratores e colheitadeiras, né? Garantindo, assim, não só por conta desse investimento, uma alta produtividade, tá? E um detalhe importante que a gente não pode deixar de considerar é que os agrossistemas, eles são analisados também de acordo com o tamanho das propriedades rurais, tá? Nós temos o latifúndio e o minifúndio. Geralmente, essa agricultura moderna ela é praticada principalmente nas grandes propriedades rurais, né, que são conhecidas aí como latifúndios, tá? E já a agricultura tradicional, né, é praticada principalmente nos minifúndios, que são as pequenas propriedades rurais, ok? Então, consequentemente, no latifúndio eu vou ter uma grande produtividade, uma perca menor, indiferentemente do minifúndio, que eu vou ter uma pequena produtividade com um risco enorme de perca de produtividade, tá bom? Outro sistema que a gente pode implementar dentro desse aspecto aí dos agrossistemas é o sistema de plantation, muito utilizado aí, né, no período colonial, principalmente aqui no Brasil. Mas o que são esses sistemas plantations, né? São as grandes propriedades rurais monocultoras, ou seja, que cultivam uma única produção. E elas são totalmente destinadas a quê? À exportação. São agroexportadoras, tá? Então, são propriedades enormes que produzem um único tipo de cultura totalmente destinada à exportação. Então, o sistema plantation aí, ele é herança do período colonial, principalmente para os países da América, como nós, né? A África, a Ásia, pois nesse período aí, foi o período responsável aí pela produção de produtos tropicais, né, muito apreciados na Europa. Então, foi através desse sistema de plantation que esses produtos, né, da lavoura aqui do tropical chegou até a Europa, né? E um detalhe importante nos plantations, né, a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava, principalmente de escravos vindos da África, né? Outro aspecto importante que nós podemos destacar aí é a agricultura itinerante. O que é essa agricultura itinerante? É um tipo de agricultura que consiste no plantio de roças, né, no modelo arcaico, tradicional, né, onde o local ele era cultivado logo após a queimada, a retirada da vegetação, né, onde aquelas próprias cinzas, né, da queimada servia como adubo, né, processo rudimentar, antigo, né. Os solos geralmente são pobres, por isso que necessita de uma adubação natural, né. E quando há o ciclo de culturas aí, à medida que vai se alternando essas culturas, nós vamos tendo o esgotamento do solo, o solo vai deixando de ser fértil para se tornar estéril, né? Fazendo com que essas pessoas procurem outros locais aí para se desenvolver a produção agrícola deles, né? E um detalhe importante dessa agricultura itinerante é que ela vai mudando de local em busca desses solos mais propícios, né? Então, justamente não só para uma pequena comercialização, mas principalmente para a sua subsistência, sua manutenção, tá? Nós temos também a agricultura de jardinagem, praticada muito na produção do arroz, que nós chamamos de risicultura, ou seja, a cultura do arroz, o plantio do arroz é chamado de risicultura, tá? Essa prática ela é milenar, né? Ocorria principalmente nas plantações de arroz da Ásia, né? Na China, no Japão, né? São áreas aí pequenas, né? Pequenas propriedades rurais, minifúndios, né? Onde o trabalho é praticamente manual e minucioso, por isso que fala assim, é agricultura de jardinagem, né? E a produção ela é comercializada ali entre a população, geralmente uma população pequena, tá? Outro aspecto importante que nós temos é o pastoreio nômade, né? O que é esse pastoreio nômade? Consiste aí na criação de animais, né, de forma extensiva, né? Ou seja, os animais eles são levados a percorrer grandes caminhos, né, em busca de novos ares aí, principalmente água e pastagens, né? Comida, alimento e água, né? Por isso que eles fazem essa movimentação constante, uma locomoção constante, né, em busca por isso que fala pastoreio nômade, né? Ele vai migrando de um local
onde não tenha mais recursos, para algum outro local que tenha esses recursos disponíveis para o animal. E a produção, ela geralmente é baixa por conta desse aspecto, né? Destinada principalmente à subsistência de várias famílias, e o restante que sobra é comercializado, né? O pouco restante devido à produtividade ser bastante baixa, né? Bom, pessoal, espero que tenha passado para vocês aí a noção básica aí desses aspectos econômicos aí, ou desses sistemas agrícolas, né, praticados iniciais aí no espaço rural, tá? Obrigado a todos pela atenção e pela participação. Lembrando que nós ainda estamos em período de pandemia, devemos aí nos prevenir, né, contra essa pandemia, o coronavírus, tá? Essa aula, assim como as demais do primeiro semestre e essas a partir do segundo semestre, elas estarão também disponíveis no meu canal Geo Cerrado, tá? Sempre que vocês precisarem ir em busca dessas aulas, busquem no meu canal Geo Cerrado, tá ok? Um forte abraço, um bom retorno a todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima aula.